Oi, eu estava vendo os últimos vídeos que eu postei por aqui e vocês viram que eu estava com uma colinha, uma espécie de roteiro, e parece que não estava dando muito certo. Eu estava gaguejando muito. Se vocês vissem o último, né, o primeiro vídeo ali, que não sei por que não ficou em vídeo, ficou em áudio, eu fiz sem roteiro, sem nada e fluiu mais um pouquinho. Então eu vou tentar fazer esse vídeo sem roteiro. Eu também sou muito tímida, não sei se vocês viram. Eu não olho muito para a câmera, né? Eu não gosto de olhar para a câmera, mas a gente vai se conhecendo aqui, a gente vai fazendo um contato visual. E eu tenho que parar também de bater no microfone. É um dorama que eu queria falar sobre eu até escrevi roteiro sobre ele, eu ia fazer como podcast. É sobre o Pergunte às Estrelas. É, muita gente não gostou dele, né? Esperaram, esperaram muito desse dorama. Eu acho que muita gente esperava ele estrear durante 4 anos, então eu acho que veio uma expectativa muito grande. E tá, eu acho que pelo menos esse daqui eu vou ter que ter algo para orientar, porque senão eu também vou ficar pensando no que falar. Pois bem, Pergunte às Estrelas, como eu disse, ele não agradou muita gente. Eu acho que foi um dorama muito com uma estética pouco convencional, vamos dizer assim. Muitas pessoas, acho que as pessoas esperavam muito uma comédia romântica mais leve entre os dois protagonistas ali, né? Que é um turista com uma astronauta. Eu acho que as pessoas esperavam muito disso, porém foi muito além disso. Eu acho que também a espera, né? Muita gente esperou durante 4 anos. Ai, minha boca tá suja. Foi. Voltando aqui, muita gente esperava durante, acho que uns 4 anos. Tem gente que disse que esperava desde 2022, né? Então se esperou muito para esse dorama. E geralmente a expectativa ela gera uma frustração, assim. Então muitas pessoas, porque você começa a imaginar como é que vai ser, o que, que vai acontecer, e de repente quando você assiste não é nada daquilo que você pensava. Então isso te gera uma decepção ali, uma frustração. Eu acho que isso também é, causou muito, sabe? Esse flop que foi o Pergunte às Estrelas. Muita gente também. A estética do dorama também não agradou. Acho que também, como eu disse, não foi um dorama muito convencional. Ele foi muito além do que uma comédia romântica. Eu por mim não classificaria ele como comédia romântica, sabe? Eu acho que um teve até bastante romance, mas teve bem pouca comédia. Ah, eu acho que o dorama ele foi muito mais para o caminho da reflexão, né? Foi um dorama um pouco mais reflexivo, um pouco mais. É... Pera, deixa eu achar a palavra. É um dorama de reflexão, é um dorama que é contemplativo, sabe? Tanto é que as cenas, principalmente no espaço, elas são. Você vê que elas são mais lentas também. Ah, o meu cachorro. Essa lentidão também se dá ao fato deles estarem no espaço sem gravidade, mas você vê que tem toda um, vários planos assim corridos que vai mostrar a nave, vai mostrar é,
a rotina do dia a dia, o que eles veem ali, né? Sol, eles estão para fora. Ai, meu Deus, batendo no microfone. Então, eu acho que existe essa questão. Mas eu posso te dizer assim, eu só vi uma vez, mas eu posso dizer que eu gostei do Dorama. Eu não estava esperando ele desde 2022, 2021. Então eu acho que eu não criei essa expectativa. Então foi uma novidade para mim, né? Eu não imaginei nada assim. Eu devo falar também que eu vejo o Lee Min-ho desde Boys Over Flowers. E eu vi muito dorama do Lee Min-ho. Eu vi ele em A Grande Doutora, eu vi ele em. Eu vi ele Ai meu Deus, na Lenda do Mar Azul. No Herdeiros, que eu acho que o pior dorama do Lee Min-ho é o do Herdeiros, que ele faz com a Park Shin-hye. E, cara, eu acho que eu sou, assim, eu tenho ali um conhecimento de que o Lee Min-ho, ele, a cada dorama, ele tá melhorando mais, né? Ele tá evoluindo como ator, e eu acho que aqui ele tá muito bom, assim, né? E muita gente fala que é a primeira vez que vê um personagem do Lee Min-ho pobre, mas ele já fez, a Grande Doutora, ele faz um general, ele não é rico, ele serve ao rei, mas não, ele não é o rei, ele não é rico, ele não é nada. Esse aqui eu acho que você vê que o Lee Min-ho, ele tenta coisas novas, né? Ali você for ver um, um dorama anterior ao dele, né? Pachinko, por exemplo. Eu vi ele na primeira temporada de Pachinko e não vi a segunda. Tá muito bom, assim. Ele tá fazendo um vilão. Ele saiu de uma pessoa que sempre fazia um galã, né? Um galã rico para um vilão. E agora ele tá fazendo esse pobre azarado aí, esse obstetra. Ele é um obstetra. Peraí, gente. Obstetra. Obstetra é ótimo. Obstetra azarado que, nossa, meu Deus, o karma chegou muito para ele. Ele ele se envolve com uma Nepo Baby, né, a filha de um grande presidente, assim, de um conglomerado muito grande. Esse presidente não gosta muito e meio que vai proibindo ele é demitido ele é demitido do emprego dele e ele não consegue mais emprego justamente dessa raiva desse presidente. Aparentemente também tem essa raiva porque essa menina, ela acho que ela teve uma gravidez tubária e eu fiquei muito revoltada com isso, porque o cara, ele salva a filha dele, né? O personagem do Lee Min-ho salva a filha dele e ele fica com raiva porque, ai, matou meu neto e tal, mas tipo, não ia ter, não tinha salvação, entendeu? Ele tinha como médico salvar a mulher. E ele tinha um filho, que é um filho mais velho, que ele tinha problema. Que esse obstetra também era médico da nora, né, da esposa desse filho. Eles estavam, a esposa e esse filho mais velho, estavam tentando engravidar, não conseguiram, porque tinha ali certos problemas de fertilidade, iam fazendo, acho que nem por inseminação artificial dava, e esse filho acaba morrendo no acidente. Então, tem essa pressa assim dessa família que essa a viúva, né, desse filho mais velho quer ser mãe, né? Ela tem o desejo de ser mãe e não consegue, e junta com o desejo desse velho aqui, desse presidente, de ter um herdeiro, né, de ter assim da continuação da linhagem, porque ele perdeu o filho, a filha mais nova também não está casada e não consegue ter, então ele fica nessa coisa de
propagar a sua linhagem, não tem como. E por causa disso, esse presidente meio que obriga ele a fazer algo ilegal, que é ir como turista para uma estação espacial tentar inseminar o ovo, porque tem o esperma congelado ali do filho dele que morreu, com os óvulos da esposa. Então eles querem tentar, como eles não conseguem fazer inseminação artificial na Terra, eles vão tentar ir para a estação espacial, que lá não tem gravidade, tentar inseminar ali esses óvulos o, com o espermatozoide do marido que morreu, né, desse filho que morreu, e aí que vai meio que desenrolar toda a história, onde ele conhece a tenente, né, o par romântico dele, que é a Eve, e, e vai criando-se ali, né, ele tem que ele se apaixona por ela, mas ele tem que esconder isso, porque senão ela é muito certinha, ela não vai deixar, ela não vai permitir, porque não se pode fazer experimento com células humanas, né? Existe assim uma ética ali. Bom, agora que eu falei mais ou menos o que, né, a história dele, né, meio que a sinopse, um resumo do que pode acontecer, né, da história principal, eu queria refletir assim o tema que eles querem trazer, sabe? Porque tudo ali envolve a origem da vida. Tudo vai envolver a vida. Você vê que ele é um obstetra. Se você for que é alguém que trabalha com isso, né? Ele faz partos. Todas as experiências que estão ali na estação espacial, se você for perceber, ela vai envolver a manutenção da vida. Como é que as plantas se. Como é que as plantas conseguem sobreviver ali. Tem as moscas. Então, tipo, a manutenção da vida no espaço. Então, tudo tem muito a ver com a origem da vida. Eu acho que, se você for perceber, até a entrada, né, a entrada do dorama, ele vai remeter a isso, porque eu não sei se vocês viram aquela, né, porque a primeira cena é justamente um, um foguete indo para o céu, né, saindo da Terra indo para o céu, e isso vai remeter também a um óvulo sendo fecundado, só que, né, sabe aquelas imagens que mostram o óvulo sendo fecundado pelo espermatozoide? Então, só que o óvulo está indo para dentro, o foguete está voando, mas ele vai fazer essa relação gráfica ali logo na primeira cena de abertura. Então, tá muito nítido o que eles querem. Eles botaram um tema assim gigante, né, do que é a manutenção, é a origem da vida. Então, por que o dorama ele é reflexivo, ele é contemplativo? Porque ele vai realmente se remeter a essas perguntas que a gente faz desde sempre, desde ser humano, né? Para onde nós vamos, quem somos, de onde viemos, né? Isso rola desde da época dos gregos. A humanidade, tudo que a gente faz, quase todos os estudos é literalmente essas perguntas que a gente ainda está tentando responder. A primeira cena do primeiro episódio é o Carl Sagan. É uma frase do Carl Sagan falando que nós somos feitos de poeira estelar. Então, eles vão relacionar a origem da vida com o espaço. Né? A nossa vida ela veio do espaço. A nossa vida veio de meteoros, que
existem teorias disso. Então, elas também vão refletir sobre como vai ser a manutenção da vida no espaço, como é a vida, né, como nós vivemos. E sobre a origem da vida, existe também um outro ponto, né? Por isso que ele se fala muito de sexo, né? A gente falou de sexo em S-Line, mas aqui também nós vamos falar um pouco, mas não como em S-Line, porque a relação sexual é a maneira mais próxima que nós, humanos e seres vivos, né, mamíferos, temos em dar outra vida, né? Pela relação sexual que existem outras vidas. E então tem isso. Então a gente já sabe que ele vai fazer essa ode à vida, nessa celebração à vida, né, sobre a origem da vida. E ele não vai dar uma resposta completa, uma resposta direta, né? Muita gente não gostou do final, ninguém, eu não entendi o final, mas é porque justamente isso, não tem como dar uma resposta certa para essa pergunta, né, de onde viemos, né, sobre a vida. Então, é aquele final, como eu disse, é um dorama contemplativo, né? Por ele ser uma história muito mais contemplativa do que uma história fechadinha. O final ele também é uma coisa meio reflexiva, né? Parece aquela coisa bem Odisseia no espaço. Quem é cinéfilo sabe, Odisseia no espaço, ele termina também mostrando assim umas cenas estranhas, mas acho que a gente tem que ver esse dorama de um jeito, com um outro olhar, né? Não pegue esse dorama pensando que vai ser como, sei lá, o sorriso real, que você senta para relaxar e só curte a história. Não, ele vai te dando ali algumas perguntas, algumas reflexões que você, né, não é tão difícil assim, mas você vai pegar e vai sentar para refletir. Como eu disse, ele vai dar alguns outros temas, além da origem da vida, ele vai fazer alguns temas que vão ter que fazer você refletir, né? Que ele vai botar em xeque algumas coisas. E uma das coisas que ele bota ali, né, um dos subtemas que ele bota bastante é a ética. E ele vai dar o dorama ele vai se utilizar de um recurso ali meio que de, como eu posso dizer, figurativo, sabe? Eles vão relacionar uma imagem ao personagem. E ali eles propositalmente eles vão escolher os ratos de laboratório para serem relacionados aos protagonistas. Se vocês perceberem, muita coisa que acontece aos ratos de laboratório vai acontecer com o casal protagonista. E isso não é algo meio acidental, né? Coincidência. Não, tem ali um propósito, né? Quem não sabe, existem os ratos de laboratórios, eles são um recurso importante na ciência, é onde eles fazem experimentos. Você vê lá que eles vão para o espaço fazer como é que justamente, né, como é que os ratos vão dar a vida ali numa gravidade zero, como eles vão se comportar. E a vida desses ratos ela é muito curta, porque quando eles não se precisa mais deles, eles são sacrificados. E tem uma cena ali que até aquele personagem, né, que é o ex ali
da Nepo Baby, que está ali como astronauta também, ele fala ao protagonista, né, que é o personagem do Lee Min-ho, que diz que é um rato, que ele tem que ser sacrificado porque ele está atacando as outras fêmeas, ele falando, ó, ele vai ser igual a você. Ah, eu vou explicar por que ele diz isso. Ele vai ser igual, ele é igual a você, que ele tem que ser sacrificado. Porque, né, segundo o presidente, lá ele fala pro personagem do Lee Min-ho que era para ele subir, inseminar os óvulos e descer, né? Ficar lá e descer. Quando ele vai, ele descobre que não é ele que vai inseminar, ele só foi um mensageiro, ele só foi um motoboy, um motoboy de óvulo para esse cara, que esse presidente ele confia mais nesse cara, que é o ex da filha dele, do que no obstetra. E obstetra. E assim, então ele vai fazer a comparação com um rato que precisa ser sacrificado, né? Ele já cumpriu o dever dele, mas o rato vai lá e ele consegue salvar o ratinho, né? O camundongo, que é uma coisa também que é meio significativa ali, né? Tipo, ele vai sobreviver, ele vai lutar até o fim, o protagonista vai lutar até o fim. Mas existe uma outra, tipo, por que se faz a relação de ratos de laboratório, que eles são usados para tudo e depois sacrificados, com os protagonistas, com os humanos. Porque se vai discutir essa ética que eu falei antes, sabe? Não se pode fazer experimento com células humanas, porém pode-se fazer com ratos. Então, o protagonista, o Lee Min-ho, o personagem do Lee Min-ho, eu tô falando assim porque os personagens, às vezes eu esqueço o nome dos personagens, mas eu acho que o nome do personagem do Lee Min-ho é Gong alguma coisa. Mas vamos falar o Lee Min-ho. Ele toda hora ele vai perguntar, ele vai botar em xeque por que a gente pode fazer com os ratos de laboratório e não com as células humanas, né? E não qual é a diferença dele para o outro. Então eles vão relacionar, tipo, o rato de laboratório também sofre igual a gente. O rato de laboratório também ali é sacrificado. Então, por que não é ético, né? Por que é ético fazer com as células de outros animais, com células de outros seres, que também são seres vivos, eles também sofrem, eles também ali se sacrificam, tem ali uma vida neles, também tem aqueles sentimentos, por que com eles podem, mas aí quando chega a diferença chega ali na célula humana, né? O que os humanos têm de tão especial que não podem fazer isso, não podem sofrer assim como sofrem esses outros seres. Então ele vai pôr em xeque essa ética, né? Porque se você for parar para pensar, não vamos fazer com humanos, mas vamos fazer com outros animais, com outros bichos. Mas assim, é uma questão que o dorama ele põe, né? Eu acho que eu não sou apta para discutir isso, eu não tenho opinião sobre isso. Talvez muita gente pode dizer que isso seja realmente uma crueldade animal, né? Muita gente aí, principalmente Peraí, deixa eu respirar. Principalmente no mercado de cosméticos, né, já tem esse movimento que é sem crueldade contra animais, né, que não existem testes
dos cosméticos com animais. Será que isso também vai se expandir para a área científica, né? Será que vai existir uma ética nessa parte científica que é usar outros bichos como experimento, sabe? Então ele meio que, o dorama ele meio que vai pôr em xeque, né? Qual é a diferença de eu usar uma célula de rato para uma célula de humano num experimento no espaço? Que diferença, sendo que os dois são seres vivos? Então, esse meio que vai ter esse questionamento, assim. Como eu disse, esse dorama, por ele, por ele ter mais essa questão filosófica, ele nos dá abertura para nos fazer vários questionamentos, né? Sejam eles errados ou não, né? Acho que nenhuma resposta que esses questionamentos vão levar são certos ou errados, né? Tem a ver mais realmente com a reflexão que nós teremos, mas eu acho que é meio também que isso, né? Não estamos muito mais acostumados a ter doramas desse jeito. Tudo a gente pesquisa no Google, agora tem o chat GPT, né? Eu uso muito o chat GPT também, eu uso o DeepSeek para estudar também, me ajudar a estudar, o que eu uso aquele agora do Google Notebook. Mas é tudo muito rápido, tudo muito mastigado, né? Talvez um dorama assim não seja tão bem recebido. Muitas vezes, séries e filmes como essa, eu vou fazer um paralelo com a Odisseia no Espaço, quando o Odisseia no Espaço hoje é considerado um grande filme cult, né? Um marco assim na história do cinema, mas quando foi lançado ele não fez tanto sucesso assim. Quem assistia, né, quem fez a Odisseia no Espaço ficar assim no cinema por mais tempo eram os maconheiros. O povo ia pro cinema fumar maconha porque tinha assim umas cenas assim meio loucas, então aquilo dali ajudava eles a ficarem doidão assim. E talvez, né, durante o tempo Odisseia no Espaço, né, passou-se esse tempo, Odisseia no Espaço virou um marco no cinema. Então, às vezes, algumas séries, alguns filmes, elas demoram a virarem clássicos, né? Talvez daqui a algum tempo se revisite o Pergunte às Estrelas e fale, não, aqui não sei se será um marco, mas será algo cult, talvez, né? Ou seria um drama mais cult, um drama mais cabeça, assim. Eu, particularmente, eu achei interessante esse dorama. Realmente é um dorama que a gente não vê tanto, assim, é uma linguagem que não se vê tanto, assim. Ainda mais na época do streaming, né? Das coisas serem muito rápidas. Ah, com certeza não vai ter tanta gente aderindo, vai ter realmente uma rejeição maior, porque é algo que causa estranhamento, é uma linguagem que causa estranhamento, e o que causa estranhamento a gente costuma se afastar, não gostar, entendeu? Não é algo, assim, não é algo que a gente vai conseguir aderir muito fácil. Mas eu acho que não merecia ser tão flopado assim. Eu acho que também muita gente pegou muito no pé da atriz. Eu acho uma besteira ficar criticando o protagonista que tem
idades muito diferentes, desde que eles não sejam menor de idade, eu acho que tá tranquilo, gente. O Lee Min-ho, ele tem 30 e poucos anos já, ele não é criancinha, ele não é garotinho, então ele pode sim fazer o personagem com uma mulher que tem mais de 30 também, acho que ela não tem nem 40 anos, essa atriz. Então eu acho assim, teve muita gente que pensou, não gostou do casal porque tinha essa diferença de idade. E não é a primeira vez que acontece, então eu acho uma besteira isso, então eu nem acho que eu nem levo em conta. Mas eu acho que também nem tudo, nem sempre a gente vai agradar, a gente vai querer fazer algo diferente e nem sempre se vai agradar. É o que eu penso também e não, ninguém está errado por não gostar, mas também ninguém está errado por gostar. Às vezes a gente faz coisas assim experimentais, né? E, e o público não gosta, então ou a gente continua tentando ou a gente volta e fica na fórmula. Mas é isso, vocês acharam. O que vocês acharam de Pergunta às Estrelas? Vocês acharam justo ele ter sido flopado desse jeito ou não? Você acha que poderia ter sido melhor? O que você, por que você acha que flopou assim? Ah, eu particularmente eu achei interessante, eu achei um dorama interessante. Eu espero que tenha mais doramas experimentais assim, como o Pergunte às Estrelas. E como eu disse, eu achei o Lee Min-ho muito bom, assim, uma evolução maravilhosa da atuação do Lee Min-ho. É isso, gente. Curta, comenta, compartilha e segue a gente aí, se inscreve, vê os nossos outros episódios. Até o próximo.